Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vilibaldo, professor aqui da Favapar, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, esposo da Juliana e pai do Benjamin, Enoque e Israel. Fala pessoal, aqui é o Renato, sou pastor, psicólogo, sou professor aqui na Favapar também, pastor auxiliar na Segunda Igreja Batista de Curitiba, casado com a Flávia e pai do Benjamin, nome que peguei emprestado do meu amigo aqui, mas que graças a Deus é um nome muito lindo, tá bom? Muito bom a gente estar aqui com vocês. A gente queria conversar um pouquinho com vocês hoje, de forma muito breve, sobre 5 mitos a respeito do suicídio, como nós podemos repensar eles pensando na prevenção e valorizando a vida. E o primeiro mito é: não se deve falar sobre o assunto. Será que não se deve falar sobre o assunto, Renato? Esse é um pensamento muito equivocado, Vili. Muitas vezes as pessoas preferem não falar, entendendo que o não falar vai solucionar ou de alguma forma evitar que ele aconteça, mas na verdade existem maneiras corretas de se falar, e inclusive existe um manual que orienta como isso deve ser feito, inclusive pela grande mídia. Não falar sobre o assunto, na verdade, é fechar a porta e fechar o espaço para que as pessoas que precisam falar sobre o assunto possam ter um ambiente seguro para falar sobre ele. Mas esse mito é muito forte, né? Até Sim. Eu lembro quando a gente estava escrevendo nosso livro, E Pediu para Si a Morte, nosso livro a respeito da Bíblia e a prevenção ao suicídio. Enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu lembro que uma pessoa veio para mim e falou: você não pode escrever sobre esse assunto. Aí eu perguntei por quê? E a resposta foi: ao escrever sobre isso, você está incentivando o suicídio. E não é o caso. Essa ideia, gente, tem uma origem. Essa ideia é chamada de efeito Werther. Por que efeito Werther? Por causa do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra do autor Goethe, o qual foi associado a vários casos de suicídio. E aí começou a se pensar que falar sobre o suicídio gera suicídio. Mas a grande questão é nós falarmos sobre a prevenção. Nós não estamos falando sobre suicídio nesse livro, estamos falando sobre prevenir ele. E é algo muito diferente também, né, Renato? Com certeza. Você falar sobre o suicídio no ambiente correto, com a pessoa correta, da forma correta, provendo segurança, acolhimento, você está quebrando o silêncio. E essa quebra do silêncio ela é muito importante para aquele que sofre, para aquele que por algum motivo deseja morrer, possa encontrar o espaço correto e necessário e seguro para que ele possa falar a respeito do que sente e possa ser ouvido, e assim a gente possa cuidar dessa pessoa da maneira correta. Então, não falar é um problema, mas também falar no local errado também pode ser um problema. Então, nós precisamos proporcionar os lugares certos para que esse silêncio possa ser quebrado. Falar da forma certa para a pessoa certa, no momento certo. No isso é fundamental, certo. né? Mas precisamos falar sobre isso, precisamos quebrar esse silêncio, né? Com certeza. Segundo mito que a gente pode falar com vocês aqui de forma muito breve é dizer que suicídio é falta de Deus, suicídio é falta de comunhão, de relacionamento com Deus. O que você pensa sobre isso, Vili? Eu acho que nosso livro mostra que isso não é verdade, Nem né? um pouco. Temos ali 7 personagens bíblicos que quase desistiram. Não são casos de tentativa de suicídio, cabe a gente lembrar, nem ideação suicida. São 7 pessoas que estavam num estágio, num momento ali de desejar a morte, mas poderia ter resultado em suicídio. Nós precisamos enxergar os perigos. Talvez alguém diga: não, eles nunca chegaram a esse ponto por serem pessoas ligadas a Deus. Mas há ali o desejo e há o cuidado da parte de Deus. Deus não olha essas pessoas e pensa: vou deixá-las porque como são meus servos nunca o farão. Deus cuida, olha para eles, cuida deles e resgata eles também do sofrimento. E acho que essa é a grande lição, né? Com certeza, com certeza. Deus, a gente precisa ter a consciência que Deus sim é nosso Criador, é nosso Pai, que Deus sim, em sua majestade, não quer que a gente sofra, não deseja necessariamente que a gente passe por isso, mas como criação dele, seres humanos, somos dotados de emoções, de sentimentos, podemos sofrer traumas, pressões, podemos sofrer situações que vão nos levar a algum momento a um adoecimento,
tão profundo que podemos, em algum momento, desejar a morte. Pesquisas indicam que 17% dos brasileiros, Vili, já em algum momento de suas vidas, pensaram a respeito do suicídio. E, gente, entenda que pensar a respeito do suicídio, ou seja, o desejo de morte, não tem nada a ver com tentativa ou com ideação, são coisas diferentes. Mas pessoas, nas suas vidas, nas suas dificuldades, nas suas circunstâncias, as muitas vezes negativas, podem, em algum momento, desejar para si a morte, como foi com esses 7 personagens bíblicos. E o mais lindo disso é o quê? Deus interviu de forma muito graciosa, misericordiosa e ressignificou aquilo que eles sentiam. Então, nós não podemos afirmar que pensar a respeito do suicídio ou desejar a morte para si é necessariamente falta de Deus. Não, a gente precisa quebrar esse mito, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é em Deus que nós encontramos esperança e sentido para quando em algum momento desejamos a morte para nós mesmos. E é interessante pensar a questão do pecado que muitas vezes entra. Nós, como cristãos, pensamos nesse aspecto, e o suicídio é um pecado, mas muitas vezes a gente acha que é pecado desejar a morte, quando nós vemos que biblicamente não. Da mesma forma que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, o desejo de morte não é um pecado. O desejo de morte é um sentimento que a gente não tem o controle por tê-lo ou não tê-lo, mas nós temos o controle do que faremos com ele. Então o pecado está em nós desejarmos a morte e não buscarmos ajuda. E muitas vezes nós não buscamos ajuda por vergonha, por achar que é um pecado desejar a morte. Eu mesmo já conheci pastores que desejaram a morte e não buscaram ajuda. Como é importante a gente quebrar esse mito para a gente poder buscar ajuda e realmente encontrar ajuda. Né? Sim, é interessante que, graças a Deus, Deus tem abrido portas para nós dois a respeito do livro, coisas que nós não esperávamos, não era algo que a gente imaginou quando Deus nos direcionou a escrever, mas nós temos percebido que as portas que Deus tem aberto por causa do livro têm possibilitado pessoas para abrirem o coração para nós. É difícil a gente ir para algum lugar e não nos procurarem para falar, pastor, estou passando por isso, eu passei por isso, eu sofri isso. Então a gente fica muito feliz de entender que Deus tem feito coisas que levam a esse mito ser quebrado. E talvez esse, dentro do nosso contexto religioso, seja o mito mais importante a ser quebrado, que esse tipo de adoecimento, esse tipo de sofrimento revela a falta de Deus. Não, esse tipo de sofrimento revela que Deus precisa ser, sim, a fonte da nossa esperança, do nosso sentido, da nossa renovação, né, do nosso ânimo, mas sim, é dentro da presença de Deus também que nós vamos encontrar apoio e a direção para aqueles que de alguma forma sofrem de tal forma. Interessante que muitas dessas pessoas que ouviram a nossa palavra quebraram mitos desses. Lembro que esse terceiro mito aqui, algumas pessoas falaram que tinham essa visão e conseguiram reconstruir. Terceiro mito, quem fala não faz. Isso é um mito. Cerca de 80% dos casos de suicídio, as pessoas avisaram da sua vontade de morte antes de realizar o ato. Sim. Então, quem faz normalmente fala antes, mas muitas vezes falam e não são bem recebidos. Né? Muitos veem isso como frescura, veem como alguém que quer chamar atenção. Existem casos de pessoas que querem chamar atenção através da ameaça ao suicídio. Sim. Mas, em primeiro lugar, a gente não pode generalizar. Em segundo lugar, por que elas querem chamar atenção? Porque há um sofrimento ali e há algo a ser resolvido na vida delas, né? Então é um mito que a gente precisa quebrar, né? Com certeza. Quando a gente pensa também que não há esse espaço, né, para falar sobre isso, e muitas vezes aqueles que buscam falar são tratados com desprezo, como frescura, você quer chamar atenção, enfim, automaticamente esse mito do quem fala não faz se torna consequência da falta do espaço de se falar sobre ele. Porque a pessoa está procurando ajuda, ela está dando sinais que precisa de ajuda. E muitas vezes aquele que verbaliza esse sentimento está no início ainda. É uma ideia prematura, é justamente nesse momento o melhor momento para ele ser acolhido e para que a gente possa ouvi-lo, entender o que está se passando e dar o suporte necessário. Então, quando alguém procurar você para falar, não seja como os amigos de Jó, né? Ouça, acolha e reconheça a sua limitação também de saber que talvez você não seja a melhor pessoa para acompanhar e para cuidar daquela pessoa, mas você é a pessoa que ela procurou ajuda. Então, ajude ela a encontrar a ajuda em local seguro, com especialista, com psicólogo, com psiquiatra, com pastores capacitados para lidar com esses assuntos. Mas aquele que fala, o que ele está fazendo é pedindo socorro. E a gente precisa entender isso. Aquele que verbaliza, que sinaliza
alguma dificuldade nesse sentido, ele está pedindo socorro. E esse pedido de socorro nos leva para o quarto mito. Não há como adivinhar, sim, há como adivinhar. E pedir socorro, sinalizar que há essa necessidade de falar sobre o assunto, é a pessoa dizendo que eu preciso de ajuda, eu estou em sofrimento. E existem outras características que vão demonstrar que aquela pessoa está entrando num estado de sofrimento profundo e precisa de ajuda. Falta de apetite, falta de sono, isolamento social, enfim, muitos outros aspectos. Dormir demais também. Dormir demais, é a insônia e o dormir demais, são os dois caminhando Extremos, juntos. né? São extremos, então, mas muitas vezes, antes de entrar nesse estágio incapacitante que a gente fala, né, a pessoa vai sinalizar isso de alguma forma, de forma verbal. É importante a gente estar atento, entendendo que não há sempre como adivinharmos, mas há o que observarmos no outro e em nós mesmos. Então, se você tem sofrido profundamente, se você tem apresentado uma tristeza que talvez você nem saiba a origem dela, busque ajuda. Não fique isolado, busque pessoas de confiança para conversar e procure também um psicólogo, Sim. que é algo importante, né? Muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, né, Renato? Sim. Quem que pode buscar nesses casos? Muitas profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, bons conselheiros, inclusive pastores. Eu quero aqui incluir os pastores, já que estamos nesse âmbito, mas procure aqueles que vão poder te ajudar dando suporte espiritual, mas não se resuma apenas ao suporte espiritual, busque o suporte emocional e psicológico também, porque ele é muito importante. Às vezes você está, como o Vili falou, passando por uma tristeza profunda que você não sabe identificar nem de onde ela veio, nem como você chegou naquele estágio, nem quando você perdeu ali o vigor, quando você perdeu ali o ânimo para fazer as coisas simples que você fazia. E é isso que você precisa identificar. Às vezes a gente, né, tem medo de falar sobre depressão, né? Não vão falar, eu não estou sofrendo isso, querido. Todos nós, em diferentes momentos da nossa vida, vamos passar por episódios depressivos, sejam eles de diferentes níveis e graus. Então, às vezes, você está ali simplesmente passando por um trauma, por uma perda, por um luto, que é algo de grau pequeno, que não é tão profundo, que não vai te deixar ali, talvez, né, sem fome, sem sono, ou dormindo demais, ou sem vigor, mas é o início de algo que pode ser aprofundado e, de fato, vai atrapalhar muito a sua vida. As perdas são bem importantes. Sim. A gente ficar atento, gente. Perdas de entes queridos, mas também, às vezes, perdas de bens. Pessoas que perdem tudo aquilo que tinham, precisam estar atentos à sua saúde emocional. Perda de saúde, quando alguém tem uma doença crônica, pode afetar muito forte, pode levar alguém para uma depressão. Perdas de membros do corpo, incapacitações, tudo isso a gente precisa ficar atento ao efeito disso dentro de nós. Porque acaba virando um efeito de bola de neve. Sim. Uma dificuldade, um sofrimento vai crescendo e se somando a outros, e a gente precisa buscar ajuda quanto antes, né, Quanto Renato? antes, Essa porque que é a grande questão. a quebra desse silêncio, né, a ruptura desse ciclo vai ser o primeiro passo para você conseguir sair desse estado que você está. Então, quebre esse silêncio, procure ajuda profissional, procure ajuda capacitada e com certeza você vai encontrar uma direção. E o quinto mito: crianças não se matam. Não é verdade. Não é verdade. Infelizmente, há casos de suicídio de crianças. Tanto é que tem sido muito importante nós conversarmos com capelães de escolas. Capelães que têm cuidado de crianças, têm visto casos de crianças se cortando e sinalizando até um desejo de morte. E muitas vezes há um desprezo. Sim. Ele se corta porque ele não vai realmente se matar. É da adolescência, é da fase da vida. Pode até ser da fase da vida, meu querido, mas é uma criança, um adolescente sinalizando que precisa de ajuda. Que alguma coisa ali está fora do lugar, que alguma dor está sendo expressa e manifesta de uma forma com a automutilação ou às vezes com algum outro comportamento autodestrutivo, né? Destrutivo para si mesmo. Então essa ideia de que crianças e adolescentes não sofrem é uma ideia extremamente equivocada. E se você for pesquisar os dados desse tempo, dos últimos 10 anos, o grupo que mais cresceu, Vili, nos dados de pesquisa sobre suicídio são jovens de 16 a 25 anos de idade. Ou seja, o grupo que mais se mata nos últimos 10 anos é sim um grupo que pertence a jovens e adolescentes, e essa dor muitas vezes começou lá na infância. Então, o que nós podemos fazer? Acho que depois de ver todos Sim. esses mitos, cabe a gente pensar de forma mais prática. Nós, como igreja, precisamos assumir uma responsabilidade. Não de resolver o problema do suicídio no mundo, mas de ter um olhar de atenção, cuidado e amor. É nossa responsabilidade
amarmos ao próximo, não olharmos com preconceito, com um olhar de rigidez, mas olharmos com cuidado ao nosso próximo. Olharmos de uma forma a partir da visão bíblica. Por isso nosso livro, né? Sim. Foi uma construção que a gente fez para entender biblicamente como pensar a prevenção ao suicídio. E como Deus agiu no cuidado daqueles que desejaram a morte. E o que nós devemos fazer? Um primeiro passo é a conscientização, é enxergar a prevenção ao suicídio de uma forma bíblica, de uma forma cristã. Então, eu recomendo que você leia o nosso livro. Não é só porque nós escrevemos, mas é porque é um livro que tem uma temática e uma abordagem importantes. Em segundo lugar, compartilhe esse conhecimento. Avise pessoas que você conhece que precisam ter esse conhecimento a respeito do livro e passe também esse vídeo. Pessoas não necessariamente que estão sofrendo, mas talvez pessoas que são influenciadores, pastores, líderes que precisam ter conhecimento sobre esses mitos para tratar da forma correta. Exato. A gente, como igreja, precisa começar a possibilitar dentro das nossas comunidades de fé o espaço necessário para que essas pessoas que sofrem se sintam à vontade e seguras para encontrar ali, no seio da igreja, o acolhimento e o cuidado necessário. Deus nos convida a amar, né? A marca do cristão é o amor de Deus e o amor a Ele acima de todas as coisas, é ao próximo como Ele nos amou. E sem dúvida, Jesus não desampararia aquele que sofre e que deseja a morte em algum momento da sua vida. E é nosso papel como igreja do Senhor acolher, abraçar e direcionar essas pessoas que em algum momento se encontram num nível de sofrimento tão profundo que desejam para si a morte. Então eu queria abrir a sua mente, como o Vili falou, te conscientizando a necessidade da igreja se capacitar e se preparar para acolher, receber e cuidar de pessoas que sofrem de tal maneira. Para fechar, gente, se você está sofrendo, procure ajuda. Nós temos um número que qualquer pessoa pode ligar, número 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você está com dificuldade, ligue para esse número e não deixe de buscar uma ajuda também de um profissional. Busque um psicólogo, se necessário um psiquiatra também. Busque ajuda. A sua vida tem valor. Saiba disso. Talvez você não esteja vendo o valor da sua vida, mas saiba que Deus valoriza a sua vida e que você tem valor para aquele que te criou. E em meses como esse que nós estamos passando, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos agora em setembro de 2022 e é setembro amarelo. O mundo já entendeu a necessidade de se conscientizar a respeito de uma temática tão séria, de uma temática tão necessária, mas nós, como igreja, eu e você, precisamos abraçar essa ideia também e trazer essa responsabilidade como corpo de Cristo aqui na Terra e cuidar, acolher e direcionar essas pessoas que sofrem da maneira correta, como Cristo faria e como Ele espera que eu e você faríamos, porque foi assim que Ele fez com esses 7 servos dele, quando eles desejaram para si a morte. Então vamos junto, abraçar essa ideia, cuidar daqueles que sofrem e ver o poder transformador de Deus na vida de cada um deles. Valeu, gente. Obrigado.